O Código de Defesa do Consumidor completou 25 anos de existência na semana passada. Trata-se de uma importante ferramenta que assegura os direitos e os deveres de quem consome bens e serviços. Inclusive, essa lei deve passar por um processo de modernização. Vamos falar então um pouco mais sobre esse assunto com o assessor jurídico do Procon Alagoas, César Caldas, que está aqui comigo no estúdio. Seja bem-vindo ao nosso programa. São 25 anos de Código do Consumidor, uma ferramenta aí muito importante. Qual é o balanço que a gente pode fazer desse tempo de existência? Luiz Alberto, é importantíssimo essa oportunidade que você está dando ao órgão, né, para que a gente possa aqui com mais tranquilidade falar sobre o Código do Consumidor. Na verdade, o Código nasceu, né, é um direito fundamental, constitucional. Então, ele já nasceu com a força de um microsistema constitucional que veio justamente amparar aqueles consumidores que são mais frágeis nessa relação de consumo entre o fornecedor e o consumidor. E, evidentemente, que durante esses 25 anos, né, é um código que ele, como eu disse anteriormente, ele nasce de um princípio, é um princípio fundamental, mas ele também é um código principiológico. Ele não tem como diferentemente do Código Civil, que tem, evidentemente, aquelas normas pontuais. Ele é de princípio, o princípio da boa-fé, o princípio da harmonia, da harmonização entre as partes, e ele veio justamente para dar esse amparo ao consumidor. É evidente que, ao longo desses 25 anos, muitas coisas mudaram. Até porque o código ele é um, entre aspas, aí, organismo vivo, né? Ele está sempre mudando, porque as relações de consumo elas vão mudando ao longo dos anos, né? Exatamente. E como eu disse, é principiológico, é princípios. São princípios que afloram todo dia na sociedade e que a gente precisa estar acompanhando. Evidentemente que são questões pontuais que precisam ser regulamentadas. E aí eu abro um parênteses justamente para tratar de um assunto que a gente vem tendo uma dificuldade, né, até mesmo com o próprio judiciário, e existe essa lacuna no Código, que são processos instaurados administrativamente no órgão que trata dos bens essenciais. Como assim? Vamos explicar isso. Vejam só, o consumidor, aquele consumidor que tem uma dificuldade financeira de adquirir um produto da linha branca, por exemplo, né, e uma geladeira, um fogão, e ele adquire aquele produto com uma certa dificuldade, parcelado, ou fez a sua economia e pagou à vista, e 2, 3 dias ou 4, 5 dias depois aquele aparelho, aquele eletrodoméstico dá um problema. Ele vai em assistência técnica e a lei determina que ele tem que esperar 30 dias para que aqueles produtos sejam sanados. Ora, aquilo, no nosso entendimento, é um produto essencial. Eu não posso viver sem uma geladeira, sem um fogão. De fato, agora, se eu não me engano, as empresas dão direito à troca, né, nesse período curto que o senhor falou. Aí é onde está a lacuna, né? Aí é uma liberalidade do comerciante. Não obrigatoriedade. Não obrigatoriedade. Entendi. Porque aí aquele comerciante que às vezes não usa de boa fé vai dizer, não, você vai ter que procurar assistência técnica. E às vezes a assistência técnica não é nem no Estado. Essa assistência técnica é fora do Estado. Então isso falta ainda esse falta, tipo de coisa, exatamente. Né? E o código, ele diz que existe essa proteção quanto aos produtos essenciais, mas faltou um detalhe, ele definir quais os produtos essenciais. Entendi. E o órgão de defesa do consumidor, isso a gente tem tentado ao longo desses anos proteger o consumidor dizendo, ora, uma geladeira, um fogão, uma cama, isso são produtos que você não pode esperar 30 dias para que se resolva. Então, além dos outros dois que eu vou mencionar adiante, são problemas pontuais que agora tem dois projetos de lei tramitando no Congresso, né, que tratam de questões
paralelas que a gente vai aqui poder discutir, mas também é importantíssimo que esse tópico da essencialidade dos produtos seja também combatido. O código ele está para ter uma modernização aí que vai ser votada no plenário do Senado. Está incluída essa questão? Essa questão já vem sendo discutida, inclusive, pela Senacom, né? A Senacom é a nossa Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que era um antigo DPDC. E me permita, Luiz, eu vou retornar um pouquinho para dizer da importância também do Código, quando ele cria um sistema nacional de defesa do consumidor. E nesse sistema estão inseridos, além dos PROCONs estaduais, os PROCONs municipais, as defensorias públicas, o Ministério Público. Então, é uma cadeia que se formou há 25 anos, justamente para dar proteção. E o cidadão, de um modo geral, ele tem consciência disso, né? Ele sabe literalmente a quem procurar nesse tipo de situação. A gente pode até chegar a dizer que o Código do Consumidor ele é uma ferramenta importante até para criar a consciência de consumo no consumidor. Ficou meio redundante isso, mas é exatamente essa questão mesmo. O principal é o exercício da cidadania. Né? Você exercer ali a sua cidadania. E às vezes chega casos no PROCON e as pessoas até... Mas eu vou abrir um processo para discutir R$10, tem que abrir. Que seja R$1, que seja 10, mas ali é o exercício da cidadania. Você ali está exercendo a sua cidadania de buscar o seu direito. Vamos explicitar essa questão da modernização, César. Você falou que tem essa questão ainda da essencialidade, que é algo que vem sendo discutido, mas o código, como eu falei, é um organismo vivo, as relações de consumo elas mudam realmente ao longo do tempo. Então, esse processo de modernização ele vai para algumas questões que ainda não eram englobadas pelo código, seria isso? Perfeito. Por exemplo, a questão de compra de comércio eletrônico, que tem que ser melhor regulamentado, tem a questão do superendividamento, como é que está isso? Bom, são dois projetos de lei, o 281 e o 283. Então, são projetos que estão em tramitação e acredito que até o final do ano isso seja regulamentado, porque efetivamente com essa facilidade, e a gente vai partir para a questão do crédito, né? E a gente tem visto aí que a facilidade do crédito e a indução daquele consumidor fragilizado no mercado. E a sociedade de consumo que a gente vive tem essa questão, né? E, Luiz, a gente está atravessando uma crise, né? E essa crise ela atinge ao cidadão comum, né? Principalmente. De fato. E aí essa modernização do código, que eu particularmente acho um pouco resumida, a gente teria que avançar em questões mais pontuais, né? Inclusive essa que eu mencionei, mas que é importantíssima mas essa em outras definições, por exemplo, que também aflora muito lá no PROCON, é a questão da aviação. Do consumidor comprar uma passagem, ter algum empecilho de viajar e na hora da restituição, às vezes tem companhia que não restitui, tem companhia que só quer restituir 50% daquele valor, quando, no entanto, o Código Civil e o próprio Código do Consumidor entende que ali é uma vantagem excessivamente, né? Uma manifestação excessiva de vantagem desse consumidor. Então, são questões que também mereceriam essa discussão. Agora, pontualmente com relação ao endividamento, você observa o seguinte, você passa na rua do comércio, isso aí a gente está cansado, existe o crédito fácil, né? A indução do crédito fácil. E, além disso, você vê nas grandes redes de televisão, determinada instituição financeira oferecendo crédito sem observar que aquele cliente ali já está super endividado com a negativação no SPC e Serasa. Então, é essa modernização que o Código vem para coibir esse tipo de abuso com relação à concessão do crédito. Entendi. Tentar, pelo menos, regular isso, né? Para que não seja uma coisa tão ilusória. Olha, você tem direito a crédito, pega o crédito, aí tentar, pelo menos, criar uma consciênciazinha, né? O Estado do Rio Grande do Sul, ele tem um trabalho com um juizado especial de lá. Eles começaram, é um plano piloto que, inclusive, isso vem sendo divulgado e ampliado para as outras capitais, é um núcleo de endividamento. E o PROCON
O PROCON, na verdade, há um tempo atrás, ele criou esse núcleo de endividados, inclusive fizemos alguns procedimentos, como um dia de conciliação para tentar reverter. Chega a dúvida, então, agora assim, é muita reclamação que chega no PROCON em relação a essa questão do endividamento, desse tipo de empresa que oferece crédito e que muitas vezes esse crédito vem embutido aí com um monte de condições que a pessoa acaba aceitando, às vezes, sem nem saber. Tem muita reclamação? Principalmente aquele crédito consignado, aquele que é realizado para os aposentados. Esse é o maior problema que nós enfrentamos no órgão. Tem um grande sentido essa modernização agora do código passar por essa questão do superendividamento. Sim, até porque, problema constante, né? Até porque o aposentado já tem uma dificuldade, né? Porque ele perde parte da sua renda ao se aposentar. E a pessoa, quando atinge a idade e atinge o estatuto do idoso, que é a partir dos 60 anos, você ali começa a ter problemas de saúde e compromete parte da sua renda para a medicação, para a sobrevivência. E nesse momento é que aí a indução daquele cidadão para a aquisição de empréstimos. E o que é pior, Luiz, é que hoje você tem a portabilidade do financiamento, do crédito. Esse também é um problema sério, porque você está ali querendo mais dinheiro, porque o pagamento, a consignação feita já atinge grande parte do seu orçamento. Vira aquela bola de neve. E aí vira aquela bola, porque ele vai receber aquele dinheiro da portabilidade, mas vai passar mais meses devendo, porque ele diminui a parcela, mas aumenta os juros e o consumidor aí se sente lesado. Tanto é que nesse projeto de lei sobre a modernização que trata do endividamento, isso vai ter que ser bem explicado. Bem discutido exatamente. também, né, César? E além disso, Luiz, é que tem já a obrigatoriedade dessas empresas, dessas instituições que ofertam crédito, que tem que estar o CET, que é o custo efetivo total. Então, na verdade, é isso que vem para normatizar. São muitos pontos aí que a gente tem, mas de um modo geral a gente pode fazer um balanço positivo desses 25 anos, porque, como a gente falou no começo da conversa, se criou aquela questão da consciência, da prática da cidadania, da consciência do consumo, e a pessoa tem uma proteção aí. O consumidor que se sente lesado, para a gente finalizar essa nossa conversa aí, como é que ele deve proceder? Ele chega no PROCON, é interessante que ele consiga provas para poder levar lá, o que é que ele deve fazer, como chegar, como proceder? Olha, eu antes de pontuar essa questão, eu quero dizer que esses 25 anos foram de avanço, né? O Código veio justamente para suprir uma lacuna na legislação protetiva, que na verdade nós não tínhamos um código específico, né? E ele veio justamente para isso. Foi um avanço significativo. Com relação às expectativas do consumidor, quando se deparar com algum problema de consumo, ele deve procurar o órgão, se municiar de documentos probatórios para que ele venha instaurar ali um processo e esse processo seja bem instruído e a gente consiga ali dar uma resposta, o Estado dá uma resposta daquilo que ele pleiteia. Ok, então, perfeito. Vamos saber, o PROCON está sempre de portas abertas aí para o consumidor. Sempre de portas abertas para ti. César Caldas, muito obrigado, então, pelas suas informações, pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, o Pauta Especial de hoje fica por aqui. A gente se encontra na segunda-feira, 11h30 da manhã. Lembrando que às 7 da noite tem reprise. Bom fim de semana e até lá.